Olá, meu nome é Daniela e hoje eu vim apresentar sobre o trabalho de conclusão de disciplina de economia dos transportes. Durante a disciplina, a gente fez 6 estudos dirigidos e eu vou apresentar esses estudos dirigidos agora. No nosso primeiro estudo dirigido, a gente teve como objetivo a elaboração de 4 questões. 2 dessas questões foi feita através do material disponibilizado pelo professor. Nas outras 2, a gente, com o apoio do material do professor, mas a gente tinha que pegar essas 2 outras questões com exemplo real, um exemplo com notícias ou coisa que está acontecendo no mundo atualmente. A gente tinha esses seguintes temas que a gente poderia abranger nossas questões: política cambial, política comercial, política de renda, política monetária, inflação, desemprego e plano econômico. Nesse caso, nas primeiras 2 questões, a primeira questão eu escolhi sobre a política de renda. Eu fiz uma questão sobre a política de renda controla os fatores de produção, como salário e distribuição da atividade econômica e sistema de preço. E aí eu coloquei que qual das alternativas não é o objetivo da política de renda. E como a gente pode ver que proporcionar ganho de poder aquisitivo ao salário é da política de renda, redistribuição à renda também. Garantir a renda mínima a determinados setores ou classes sociais também é, porém controle de inflação não seria. A política monetária contém um dos instrumentos, o open market, que consiste na compra e venda de títulos públicos federais por meio de leilões realizados semanalmente. Qual das alternativas abaixo é possível de ser alcançada com a operação do mercado aberto? No caso, seria todas as alternativas, que é controle diário do volume de oferta de moeda, adequando a liquidez da economia à programação monetária do governo, manipulação das taxas de juros a curto prazo, permite que as instituições utilizem sua disponibilidade monetária ociosa em diversas operações financeiras de curto e curtíssimo prazo e criação de liquidez para títulos. Aí, nessa terceira questão, pegando um exemplo real, porque de acordo com o economista Hudson Garcia, o curto prazo, o lançamento da nota de 200 não impactará nos principais indicadores econômicos, como produto interno bruto, produtividade ou até mesmo gerar uma pressão inflacionária pelo país por um período de recessão econômica. Qual das alternativas abaixo justifica a criação da nota de 200? Que foi a desvalorização da moeda. As outras coisas podem até acarretar a desvalorização da moeda, mas o principal fator foi a desvalorização da moeda. Nesse primeiro estudo dirigido, conseguimos entender e aplicar no nosso cenário real. A gente viu sobre coisas que realmente estão na nossa vida real e que é bem aplicado. No estudo dirigido 2, a gente pegou um transporte e tivemos que fazer um trabalho falando sobre ele, como se configura a gestão e a previsão de demanda no transporte do ponto de vista econômico, como se configura a gestão e a previsão de oferta no transporte do ponto de vista econômico. O transporte que eu escolhi foi o ferroviário de carga, que qualquer meio de locomoção de bens ou pessoas realizado sobre vias, também conhecido como trilhos e vias férreas. Pela teoria da lei da demanda no modal ferroviário, preço do bem, o usuário paga a tarifa maior por serviços de melhor qualidade e menor tempo de entrega. Os usuários eles pagam a tarifa maiores em rota ou destino com maiores riscos de atraso e ocorrência de imprevistos. Os usuários pagam tarifas maiores em rota e destino com menores probabilidade de transportador encontrar frete de retorno equivalente. O preço substituto, que barra concorrência, a concorrência principal do modal ferroviário é o modal rodoviário, que é o mais utilizado no Brasil, como é possível ver na tabela abaixo. Ele fica em primeiro lugar, o modal rodoviário e ferroviário em segundo. Apesar de ele ser um concorrente, porém, em alguns lugares,
ter a necessidade de que seja de rodoviário, porque não tem ferroviário. Então, e a precificação varia também a precificação varia do tamanho do bem, tamanho da carga e a distância. Porém, quando se trata do modal ferroviário, não existe tantos ferroviários no Brasil. Esse modal depende de outros modais, tanto o aquaviário quanto o rodoviário, como eu acabei de falar. Né? E como ele não tem outro, às vezes ele nem se torna uma concorrência, ele acaba se tornando como um meio de chegar a alguma parte de conexão com outro meio. Preferência do consumidor. A grande capacidade no transporte de carga, mais econômico que o rodoviário. O tamanho do mercado. No Brasil é limitado pela quantidade de ferrovias, que se limita a 30 mil quilômetros de trilho, espalhado pelo território nacional. A infraestrutura que precisa ferrovias e estações. Preço do ponto de vista do ofertante. O frete é composto pelas tarifas de deslocamento, na qual inclui-se tarifas de interconexões e pelas tarifas de serviço e acessório. Produção e tecnologia. A tecnologia aplicada na estratégia operacional, o que proporciona uma grande segurança, que o meio ferroviário ele é bem tecnológico, apesar que não existe tanto no Brasil, não em todos os lugares, mas ele é bem tecnológico. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo dirigido 3. Nesse estudo dirigido, a gente tinha que dar um exemplo, um estudo de mercado em transporte. Na escolha, a gente podia se basear em qualquer um desses aqui, que é o modo rodoviário, ferroviário, marítimo, hidroviário. E no caso eu escolhi o rodoviário para falar, e a gente também era para falar de diferentes estruturas de mercado, então as 3 variáveis que essas estruturas de mercado estão condicionadas, que é o número de empresas no mercado, diferenciação do produto, existência de barreira à entrada de novas empresas. De acordo com o Área Estatística de Transporte de 2017, o Brasil possui 30,6 mil quilômetros de estradas de ferro. No caso, eu me confundi, mas o transporte que eu tinha escolhido é o ferroviário. No próximo, que é o rodoviário. De acordo com a Área Estatística de Transporte de 2017, o Brasil possui 30,6 mil quilômetros de estradas de ferro, distribuídos em 32 estradas diversas, sob a responsabilidade de 13 concessionárias. A rede ferroviária é responsável por 21% dos transportes de mercadoria realizados no país, sendo que este modal é majoritariamente utilizado para transporte de commodities e considera um monopólio, pois a única empresa comanda determinada região e por ser difícil a entrada de novas empresas. Uma das empresas, que é a MRS Logística, ela é detentora da principal linha de abastecimento da região sudeste do país. A empresa foi fundada no ano de 1996, sendo uma companhia que realiza trabalhos logísticos em diversas regiões, embora sua sede original seja no Rio de Janeiro. A estrutura de mercado em transporte. Principais empresas ferroviárias que detêm consórcio das ferrovias mais importantes do setor ferroviário brasileiro são a MRS Logística, a Vale, a VLI Logística e a Rumo. Essas vias passam por diversas cidades em diferentes estados e abastecem fundamentalmente os portuários nacionais. A estrutura de mercado. A MRS detém 16% da frota ferroviária nacional, incluindo mais de 18 mil vagões e quase 800 locomotivas. A companhia também se destaca pela renovação constante e desenvolvimento de novos ativos e pelo nível de disponibilidade e confiabilidade do material rodante. Essa locomotiva possui um sistema adicional de tração e frenagem no motor promovido por um terceiro trilho no centro da via e um conjunto de rodas dentadas que permite vencer uma inclinação de até estrutura do mercado. A existência de barreira à entrada de novas empresas. Apesar dessa opção de transporte ser positiva em relação ao custo-benefício,
o Brasil apresenta uma rede ferroviária muito ineficiente, pois há entrada de diversas dificuldades na padronização das linhas devido à diversidade da geografia e relevo do país. E, ao mesmo tempo, a garantia de segurança e manutenção é bastante difícil no modal ferroviário, ou seja, ele exige muita tecnologia para isso. Aqui eu vou falar um pouco sobre o ED4, a política de preços em transporte. Nesse ED4 a gente tem que pegar um exemplo de uma estrutura real no mercado, neste caso foi escolhido o modal rodoviário. Identificação da estratégia de precificação, a precificação baseada em custo, precificação baseada na concorrência e precificação baseada no valor. Identificação da estratégia. A política de preço em transporte rodoviário de carga. A estratégia de preço é vital para a competitividade da organização e sua continuidade no mercado, especialmente em função do acirramento da concorrência. Conforme relata Carneiro, a acirrada competição entre as empresas e as baixas margens de lucros em boa parte dos setores da economia exige que a eficiência e competitividade seja definitivamente incorporada ao contexto da gestão empresarial. Aqui eu escolhi uma empresa que a política de preço dela. Eu não coloquei o nome porque no artigo que eu peguei ele não revelava o nome da empresa, mas os elementos de precificação, eles colocam a distância, o volume, tipo de produto especificado de carga do veículo, prazos de entrega, demanda e sazonalidade da demanda, roteiro, interligação, taxa de importação, exportação e frete. A empresa, objeto de estudo, cujo nome não é declinado para preservar a identificação da sua estratégia, ela foi construída em 1980. Sua matriz está localizada em Ribeirão Preto, São Paulo, e possui 16 filiais distribuídas nos municípios de Uberlândia, São Paulo, Londrina, Goiânia, Brasília, Paraíba, Americana, Maringá, Porto Alegre, Duque de Caxias e São José do Rio Preto. Ela caracteriza como uma empresa familiar, de grande porte, tributada com base no lucro real. É gerida pelo sócio proprietário e tem como atividade o transporte rodoviário municipal, intermunicipal, interestadual de carga, encomenda em geral, produtos farmacêuticos e serviços de carga e descarga de mercadoria para diferentes destinos. Altera um faturamento mensal de aproximadamente 2 milhões de reais. Possui aproximadamente 2.500 empregados diretos e indiretos. O transporte rodoviário efetuado pela empresa em questão é realizado principalmente em cargas fracionadas, ou seja, entregas rápidas, de acordo com a característica do transporte de carga da empresa. Basicamente de cargas fracionadas, a transportadora não transporta produtos químicos e perigosos. A área de atuação da transportadora cobre o estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. A estrutura da empresa é representada pela coordenação da matriz sobre as filiais. Primeira fase de formação do preço pela empresa. A prestação do serviço por parte da transportadora pode ser negociada de formas CIF, que é o frete pago na origem, FOB, frete pago no destino, e FOB de giro, a negociação do embarcador é estendida ao destinatário. Essa é uma tabela desenvolvida com base na margem bruta padrão estipulada pela empresa. Seus valores são distribuídos de acordo com a distância. Aí aqui, de 0 a 100, ele cobra, aí tem 1 quilo, né? 0,30 acima de 100 kg. De 0 a 20, 17,33. Ou seja, quanto maior o quilo, menor é o valor. Os principais itens e variáveis na elaboração da tabela padrão. Tipo isso.
O frete, valor ou ad valorem, cobertura do seguro, isso é de valor. Segue CAD, trata-se de uma taxa adicional por dificuldade de entrega na região de Grande São Paulo e Rio de Janeiro. Essa taxa ameniza os custos na realização das entregas pela dificuldade de locomoção nos grandes centros. Assim, na região da Grande São Paulo, cobra 8 e no Rio de Janeiro cobra 5 por cada coleta e entrega efetuada. Pedágio, TAS, que é taxa administrativa da Secretaria da Fazenda Estadual, cobrada por conhecimento de transporte emitido para o estado de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Principais itens e variáveis na elaboração da tabela padrão seria o gerenciamento de risco, cubagem, carga de difícil manuseio, reentrega, entrega em locais especiais e condições de pagamento. O cálculo do frete de uma pequena encomenda por cliente, eventual, uma empresa do ramo de autopeça. Esse aqui é um exemplo de um frete que eles fizeram para um cliente de autopeça localizado em São José de Santa Catarina. Solicitam o transporte de uma pequena caixa que pesa 20 kg e custa 340, com destino ao município de Joinville, Santa Catarina. A distância entre o município é de 180 km. Utilizando-se a tabela padrão, o cálculo do valor do frete solicitado, demonstrado nessa tabela aqui. O frete, a distância de 119,90. O frete, peso. O frete, o valor ad valorem, isento. O GRIS, gerenciamento de risco, é 0,34. O ICMS é 3,27. Então, o valor total do frete sairia em 22,51. Aqui no estudo dirigido 5, a gente vê um pouquinho sobre a regulamentação em transporte. Eu também continuei com o modal rodoviário. Para falar um pouquinho sobre a agência reguladora, a análise normativa do caso escolhido e a restrição da regulamentação e o modelo de concessão. Agências regulamentadoras. As agências regulamentadoras são autarquia que regula e determina segmentos da economia, que tenha serviços importantíssimos para a sociedade, tais como transporte, telefonia, mas que o Estado não necessita interagir no dia a dia dessas instituições. Dentro de todas as agências reguladoras, podemos citar a Agência Nacional de Águas, AN, Agência de Avaliação Civil, Agência de Telecomunicação, Anatel, Agência de Cinema, assim, Agência de Energia Elétrica, ANEEL, Agência de Petróleo, ANP, Agência de Saúde Suplementar, ANS, Agência de Transporte Aquaviário, ANTAQ, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT, temática do presente trabalho. A ANTT é uma autarquia federal brasileira responsável pela regulamentação das atividades de exploração da infraestrutura ferroviária e rodoviária federal e de prestação de serviços de transporte terrestre. Trata-se de uma entidade integrante da administração federal indireta, vinculada ao Ministério do Transporte, submetida ao regime autárquico especial. Caracteriza pela independência administrativa, autonomia financeira e funcionamento e mandato fixo de seus dirigentes. A ANTT para o transporte rodoviário de carga. Todos os veículos de carga que executam o transporte rodoviário de carga, mediante remuneração, veículo de categoria aluguel, placa de fundo vermelho e letra branca, com capacidade de carga útil igual ou inferior a 500 kg, deve fazer o Registro Nacional no Transporte Rodoviário de Carga, NRTRC. O modal rodoviário responde por 60% das movimentações de carga no Brasil, e o agronegócio foi responsável por 1/3 do PIB brasileiro em 2013. O benefício do RNTRS aos transportes: a regularização do exercício da atividade por meio da habilitação formal, disciplinamento do mercado, identificação de parâmetros de participação no mercado, conhecimento do grau de competitividade e inibição da atuação de atravessadores não qualificados ao usuário, maiores informações sobre a oferta de transporte,
mais segurança e contratar os transportes, redução na perdas e roubos de carga, redução dos custos seguros e ao país, conhecimento da oferta do transporte rodoviário de carga, identificação da distribuição espacial, composição e idade média da frota, delimitação da área de atuação urbana, estadual e regional do transporte, conhecimento da especialização da atividade econômica, empresa, cooperativa e autônoma, e fiscalização da atividade. A análise normativa do transporte rodoviário de carga, excesso de peso no transporte, falta de documentação obrigatória, existência do Registro Nacional do Transporte Rodoviário de Carga, o que eu acabei de falar, presença do seguro de responsabilidade civil do transporte rodoviário de carga, que é obrigatório, que é esse RSTR, cumprimento da lei do Código de Identificação da Operação de Transporte, COT, com a constituição do pagamento eletrônico de frete. Em 2000, restrição e regulamentação de transporte rodoviário. Em 2018, após a paralisação, foi aprovado um pacote de medidas adotado pelo governo. Nesse pacote de medidas tem reserva de 30% do frete contratado pela Companhia Nacional de Abastecimento para cooperativas e associação de transportadores autônomos, política de preço mínimo do transporte rodoviário, isenção em todo o território nacional da cobrança de pedágio sobre eixo suspenso do veículo de transporte de carga que circular em vazio nas vias terrestres federais, estaduais, distritais e municipais, subvenção econômica aos produtores e importadores de óleo diesel até 31% de dezembro de 2018, visando a redução do preço do combustível, corte de imposto sobre o diesel, visando a redução do preço do combustível, e o modelo de concessão do transporte rodoviário. O Estado não tem capacidade de prestar todo o serviço público, por isso tais serviços são delegados a particulares, podendo ser delegados através de uma concessão. O modelo de concessão do transporte rodoviário de carga. Tem a regime TC, que é o serviço privado sob o contrato, atua como nome do poder público. Tem a fermagem, que é a modalidade em que o setor privado conserva, opera e cobra tarifa ao usuário, sem parcela da receita e repassa o restante ao poder público que detém. E tem mais esse outro, que é o DBOFT, o BOT, LDO. Tem vários outros com o mesmo nome, só que com algumas mudanças. Já no SD6, a gente vai falar sobre investimento e aspecto econômico relacionado à infraestrutura de transporte. No caso, vai ser no transporte rodoviário e formas de investimento no setor do modo de transporte rodoviário, identificação do impacto na economia, gestão de investimento no setor, identificação de ação para superar a ausência de investimento no setor, impactos na economia. No debate acerca dos fatores determinantes do crescimento econômico de uma região, a infraestrutura é considerada um fator preponderante. A infraestrutura econômica é bastante complexa e diversificada, podendo ser segmentada entre os setores de comunicação, elétrica, transporte e saneamento. No Brasil, o modal rodoviário é o principal meio utilizado, de acordo com a Confederação Nacional de Transporte, CNT. No ano de 2017, este modal apresentou aproximadamente 61% da matriz de transporte consequente, tornando-se fundamental para a manutenção do crescimento econômico brasileiro, medidas que acentuem a utilização deste modal de maneira eficiente. Contudo, apesar da importância do modal rodoviário dentro da infraestrutura do transporte no Brasil, a acomodação dos recursos públicos destinados para este modal ocorre de modo ineficiente. Segundo o boletim estatístico da CNT, é possível constatar que a malha rodoviária nacional é composta principalmente de vias não pavimentadas. As vias pavimentadas no Brasil somam 212 quilômetros, quase 213, o que representa apenas 12,3% da malha total. Por outro lado, as vias não pavimentadas são distribuídas em mais ou menos 1 milhão de quilômetros, mais de 1 milhão de quilômetros.
Estradas precárias. Apesar, apenas a menor parte das estradas estão pavimentadas e possuem boa condição para sua utilização. No entanto, a maioria delas pertence à iniciativa privada, acarretando altos valores nos pedágios. Falta de segurança. As estradas sem qualidade são como um prato cheio para assaltos e roubos de carga. Afinal, os motoristas precisam passar em velocidade reduzida em vias que estão sem movimento e falta de iluminação. Altas cargas tributárias. O Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do mundo, como todos já sabem. Essas taxas fazem com que o custo logístico do transporte de carga seja maior, impossibilitando o crescimento. Algumas ações que eu achei assim, que poderia resolver a curto prazo, mas não que seria tão eficiente. É eficiente em alguns pontos, mas tipo, os que mais necessitam são investimento que seria a longo prazo, como infraestrutura, né? Melhorar as vias. E aqui eu estou dando uma estratégia para o curto prazo: acompanhamento da frota via GPS, investimento em manutenção preventiva nos veículos, treinamento dos motoristas para lidarem com problemas nas rodovias, uso de ferramenta que emite alerta sobre problemas nas rodovias. Então, nesse caso aqui, é coisa que a gente, que a próprio, que não depende do poder público, porque, tipo, como que a curto prazo, porque as coisas que dependem do poder público, como a construção de uma estrada, a movimentação, é bem mais demorada. Então, era isso. Obrigado pela atenção.